fotos em imagens vivas, sabe? E assim, o Valdísio aí, já vamos pro Valdísio. Aí chegar irmãos aí do nosso amigo. Então, está aqui no início da obra. Na primeira pedra. A primeira pedra. É o primeiro passo, né, seu Manuel? Passo. A primeira pedra. Do alicerce dessa obra. Eu daria o primeiro passo. Começarei dentro de alguns minutos. É? Tomara. Eu vou ver se o dono dessa obra elege você. Se Deus quiser. Ei, Maurício, você é racional. Você é. Muita gente. E aí, Flávio? Beleza? Olha. Flávio, você tá lendo qual livro? Estou no 244. Fala aí alguma coisa. Tem muito assunto bom nesse livro. É mesmo. Ele fala lá que todos vão ser obrigados a se conhecer. Que as autoridades vão reconhecer essa necessidade e vai promover as condições para que todos passem a se conhecer, instituindo, né, a cultura racional em todos os níveis da faculdade, para que todos deixem de ir para pior. É mesmo. Nesse livro ele fala que vocês vão ver a trabalheira que vocês vão ter para exportar livro para o mundo inteiro. Muitas gráficas trabalhando de noite, muitas gráficas trabalhando de noite e ainda não dá conta. A humanidade com aquele alvoroço querendo os livros. E vai ter livro de graça para todo mundo. Porque tudo é racional. Tudo é racional. Você vê que só desce de classe se não quiser. A fase é racional. Todo mundo é de origem racional. Todo mundo tem que voltar para a sua origem. Você vê, ó, é o caso da rainha aí, essa rainha aí. A rainha Elizabeth, ela teve chance de se conhecer. O livro, o primeiro amarelo, dos amarelos, está lá no castelo dela há muito tempo. O primeiro do amarelo, o amarelinho. Ela adquiriu quando ela veio aqui ao Brasil. Antes dela vir aqui ao Brasil, ela mandou os segurança vir aqui, vai no Brasil, ver o que está acontecendo no Brasil e tal. Aí eles descobriram esse conhecimento. Aí levou para ela. Chegou lá, ele leu para ela, gaguejando, porque está em português. Fez um resumo. Ela coisou assim, mas não. Tá bom. É o livro do Brasil. Guardou lá como uma relíquia. Veio para o Brasil. Até esse que agora é o filho dela, ele também já deu uma olhadinha lá. Mas não interessou não. Mas tá lá, o primeiro amarelinho, o primeiro do amarelinho, do amarelo, que é o amarelinho. Tá lá, ué. Teve chance, teve de se conhecer. Mas infelizmente, a máquina orgânica, que é o organismo, que é a pessoa, tem sua duração. Chega o fim. Chegou o fim, ou volta, ou desce de classe. Porque a fase é racional. Então nós estamos aí. A fase está aí, quer dizer, chance teve.
Ninguém desce se não tiver. A natureza sempre dá. Mas Ele fala também lá, João, que o desenvolvimento é natural e a gente não sente. Que a gente não sente a energia desmaterializando. Que a gente não sente ela depois de desmaterializada. Mas que a gente vai sentir quando ela tomar a forma corpórea. E que a gente vai ver e ouvir. então a forma corpórea é a forma legítima de um habitante do mundo racional. Ele desmaterializou através de sua leitura, seu esforço, sua leitura. Está aí, só que você ainda não se ligou a essa energia. Você já fez por onde ela desmaterializar. Isso aí é o julgamento dele. É o desenvolvimento do raciocínio. É ele ser desmaterializado, que é o desenvolvimento do raciocínio, com o aparelho vivo. Se o aparelho desenvolver o raciocínio, ele é desmaterializado. Aí ele está absorvido para voltar para o seu mundo de origem. Agora, se o aparelho não desenvolver o raciocínio, não lê os 1000 livros, porque só desenvolve o raciocínio quando lê os 1000 livros. Quando você lê os 1000 livros sem pular nenhum, ele é desmaterializado. Porque a missão dele foi acompanhar a deformação, materializar como máquina do raciocínio, para identificar a origem nossa, que é racional. Então, a origem, nós somos animal racional por causa dele. Agora, a missão dele é materializar. Ele só pode ser desmaterializado quando lê os 1000 livros, o conhecimento racional. Ele desmaterializa. Aí ele vai chegar a hora de tomar a forma corpórea. Quando isso acontecer, ele já está acontecendo a consagração racional. Aí você passa a ver ele e se ligar a ele. Aí dali em diante você não morre mais. Por quê? Porque em vida você se liga à vida eterna. Ele é uma vida eterna. Aqui em vida, se está nessa vida, você se liga a ele, que é uma vida eterna. Aí ele volta para o mundo racional ligado em você. Aí você vai viver 2 mundos. Lá, através dele, e você aqui imunizado, que será aumentado os anos de vida. Até chegar o momento que tem sua duração de chegar ao fim. Aí o corpo tem que transformar, porque o corpo é daqui, tem que transformar, para poder voltar. Então, esse é o objetivo. O objetivo do livro, o objetivo de tudo, da cultura racional, é desmaterializar esse habitante. Lógico, quem não lê o histórico inteiro, faz confusão. Faz confusão. Ah, nunca vi isso no livro. Lógico que a pessoa não sai dos primeiros livros. Você tem que ler obra, réplica, tréplica e os 934 do histórico. Aí faz 1000 livros, aí sim. Aí você tem todo o apanhado, aí você vai entender quem é você, quem é ele, o habitante, quem é o racional superior, quem é o racional superior da Terra. Tudo isso aí está nos 1000 livros. Agora, se não ler os 1000 livros, fica fazendo confusão. Ah, não tem isso. Qual livro que fala disso? Está nos livros, só ler. Todos os livros falam. Então é isso. Tem muita gente que não leu, seu João, que não lê os 1000 livros? Que não leu E que não lê os 1000 livros? da cultura? Ah, é. Não, lá fora, os daqui estão lendo. Mas lá fora tem muita gente que começou, parou, achou que já está bem. Aí fica só nos primeiros livros. Aí lê alguns por lado da réplica, tréplica, um ou outro do histórico, só para complementar ele, e não entende nada, e pronto. Acha que a obra é só 21 livros, só os 21. Lá no 795, o Racional Superior fala: a obra do verdadeiro Deus é 1000 livros.
Ele fala 2 vezes. A escrituração do verdadeiro Deus é de 1000 livros. Só desenvolve o raciocínio lendo os 1000 livros. Então tem que ler os 1000 livros. O livro não foi feito para ficar aí. Então os 1000 livros. Tem umas perguntinhas. Pode falar. Então você pode falar sobre o Santo Sudário? Falar sobre o Santo Sudário. É. É o Santo Sudário de Turim. Turim. Turim é uma cidade da Itália. Em 1898, esse pano, que é o Santo Sudário, foi para lá, essa cidade da Itália. Então é Santo Sudário de Turim. Está lá em Turim para o pessoal visitar. O Santo Sudário de Turim. Com o rosto de Cristo. Né? Foi lá para essa cidade de Turim, na Itália, em 1898. Está até lá, até hoje. Todo mundo vai lá, visita. Mas o negócio é o seguinte: aquele rosto que está lá, nesse pano, conhecido como Santo Sudário, não é o rosto de Cristo. Também não é pintura. Ali não é pintura, ali é um rosto humano. Mas não é o rosto de Cristo. Isso aconteceu no ano 1003. Uma cidadezinha do interior. Tinha uma pessoa que ele pregava Cristo. Ele vivia pregando Cristo na rua, nas praças, orava alto. Mas como ele era meio doido, o povo não dava muita atenção para ele. E ele orava alto e pregava Cristo e tal. Então, isso aconteceu com ele. Aí um belo dia, os invisíveis do espaço começou a transmitir na cabeça dele que ele tinha que morrer igual Cristo morreu na cruz. Aí o que ele fez? Fez uma coroa com bastante espinho, bastante espinho, enfiava na cabeça dele, que o sangue escorria no rosto dele, encheu a barba de sangue, que ele era barbudo, tirou toda a roupa, ficou só de tanguinha, pegou um punhal, furou os pulsos, que ele queria morrer, furou os pulsos mesmo, que o sangue descia. Pegou um balcão que ele tinha lá, deitou, pegou um pano comprido de linho, comprido, se cobriu e ficou lá, esperando a morte chegar. 30 minutos, 40 minutos, chegou até a cochilar. Aí depois levantou, zangado, porque não morreu. Zangado, olhou o pano, viu que o rosto dele ficou no pano. Colocou no varal. No outro dia ele estava lá pregando de novo, na rua. Pregando e orando e falando. Aí ele começou a falar que ele tinha um pano que cobriu Cristo, que cobriu Jesus Cristo. Mas o povo não dava muita atenção, porque ele era doido mesmo. E ele falava de Cristo, a história de Cristo, que ele tinha um pano que cobriu Cristo. E assim foi levando e o povo. Aí um belo dia, ele morreu mesmo. Porque foi enfraquecendo. Aí o delegado, fazendo uma varredura na casa dele, achou o pano. Aí olhou o pano, esse é o pano que ele fala que cobriu Cristo. Olhou e viu que tinha um rosto no pano. E o delegado não associou que era dele, do doido. Aí levou para a delegacia. Aí aquele pano ficou muito tempo na delegacia, muito tempo mesmo. Aí depois o delegado olhando lá disse: mas peraí, esse pano aqui que cobriu Cristo, que aquele doido falou, vou dar para a igreja. A igreja que é o lugar de Cristo. E só tinha uma igrejinha
Ele foi na igreja e falou com o padre. Ó, eu trouxe o pano que ele falou que cobriu Cristo. Põe aí pro povo ver. Aí o padre estendeu lá e o próprio padre começou a falar que era um pano que cobriu Jesus Cristo quando morreu. Como ninguém tinha imagem de Cristo, só ouvia falar nas histórias, naquela época não tinha foto, não tinha filmador, não tinha nada. E ninguém tinha imagem de Cristo, não sabia nem como que era Cristo. Aí começou a associar o rosto dele com Cristo. Aí todo mundo ficou, ia lá para a igreja ver o pano e foi se esparramando na notícia, na redondeza. Depois começou a fazer fila de gente na igreja para olhar o pano que cobriu Cristo. E como ninguém tinha imagem de Cristo, começou a associar aquela imagem de uma pessoa jovem, barbuda, como Cristo. E assim foi, a coisa pegou. Cristo é totalmente diferente. Cristo nem barba tinha. Cristo era moreno do cabelo liso. Só tinha uns negocinhos só de uns cabelinhos só. Uma pessoa muito inteligente, diferente, mas o povo foi associando. Então aquela imagem, aquele rosto que está no pano, ali é uma imagem particular. Não existe outra em lugar nenhum. Só existe aquela. Mas não é o rosto de Cristo. É o rosto daquele maluco. Aí a coisa foi pegando e o povo foi associando. Hoje você vê a imagem de Cristo como uma pessoa jovem, barbudo, e não é a imagem dele. Totalmente diferente de Cristo. Mas aí veio levando. Então é isso que aconteceu. Aí quando foi no ano de 1335, mundialmente esse pano foi conhecido. Mundialmente, no ano 1335. Aí pronto, aí a coisa pegou e foi cada vez esparramando, até chegar à conclusão que tinha que levar para Turim, essa cidade lá da Itália. Aí levou para Turim, está até hoje lá, para todo mundo ver. O Santo Sudário de Turim, com a imagem, mas ali não é a imagem de Cristo. Agora ali é um rosto humano, é verdadeiro, mas não Cristo. Não é pintura. Cristo é diferente. Então foi isso que aconteceu. Você vê como que são as histórias, vai formando. Hoje, antigamente tinha muito Deus imaginário, muito Deus. Você imaginava como que era e ficava aquela imagem, cada um com imagem diferente, até que alguém colocava num papel, desenhasse, aí associava e ficava. Isso aí aconteceu comigo lá, quando morava na minha cidade. Na minha época eu escutava só rádio, porque naquela época nem televisão tinha, nos anos 60 para trás, vocês não lembram. Então era só rádio, vocês só escutavam rádio. Então eu escutava Orlando Silva, aqueles cantores da multidão, né? Orlando Silva, Silvio Calda. Então eu escutava isso aí, só no rádio. Aí você imaginava como que é. Quando eu estava morando no Rio, eu fui assistir um show do Orlando Silva, totalmente diferente. Eu digo, mas como? Porque você só escutava o som, a imagem cantando, o som. Quando você foi ver ele mesmo ao vivo cantando, diferente. Esse totalmente diferente. Então isso aí acontece. O que são os anúncios itinerantes? Itinerantes são anúncios alarmantes mesmo. Porque o ser humano vai cair a ficha que chegou a hora e que não tem mais constatar que é a verdade. Aí vão correr desesperados. Aí vai ser um Deus nos acuda. Todo mundo correndo atrás do livro. Aí quem já está estudando, já tem seu livro, está tranquilo. Deixa eles lá tentar correr atrás dele. Mas vai ter livro, mas aí no início vai ser assim. Então são anúncios alarmantes mesmo. Mostrando, isso aí vai acontecer. Ô João,
Por que a natureza foi obrigada a criar o progresso artificial? Para a lapidação do povo, ou seja, para a preparação do povo. Tudo foi feito pela natureza. O ser humano não fez nada. Tudo foi a natureza. Agora a natureza usou o ser humano com suas ferramentas para fazer. Naquela época, tem aquela pessoa que nascia com aquele dom de descobrir isso ou aquilo. E outros nasciam sem dom nenhum, só para explorar o que encontra. Mas preciso e necessário para as épocas. Mas tudo foi feito pela natureza, tudo é a natureza. Então o ser humano não fez nada. Tudo que faz, pensa. Tem que pensar. E o pensamento vem de fora. Então, tudo é a natureza. Ah, isso não sei o que. Ah, foi eu que fiz. Ah, não, ninguém fez, foi a natureza. Agora, na obra, o pai sempre... Você vê que o linguajar da obra é diferente. É mostrando como se fosse ser humano. O ser humano está aqui, por sua conta própria, fazendo uso da vontade. A vontade é livre, teve o chamado de atenção e o ser humano com a vontade veio, está nisso aqui. Então a obra é só isso, os 21 da obra. Quando entra na réplica, tréplica, ele começa a mudar. Ele começa a explicar tudo que foi feito pela natureza. E começou a separar a natureza, mostrando que a natureza não é as 7 partes. Mas na obra ele fala, quando ele fala natureza, ele está falando das 7 partes. Calor de matar, frio de matar, 7 partes. Aí por isso que às vezes a pessoa fica só na obra, quando você fala um assunto lá de cima, ele vai discordar. Mas como a natureza? A natureza é deformada. Porque ele está vendo a natureza com mais 7 partes. E a natureza não é 7 partes. A natureza são 2 energias que comandam as 7 partes. E nós fazemos parte das 7. Então a natureza comanda a gente e comanda tudo. Então tudo foi feito. Aí quando você sai da obra, que entra na réplica, tréplica, começa coisa. Até você ler os 1000. Quando você lê os 1000, que tiver relendo, aí sim, aí você vai saber a origem completa da humanidade. Quem é quem? Quem são os culpados? Cada um com sua parcela de culpa. Então, você só pode fazer essa avaliação depois que ler os 1000. Mas tem que ir lendo os 1000, não é para ler com sentido em outra coisa, que aí não, nem sabe o que Racional Superior está falando. O Censo 14 fala bem claro que a culpa dessa deformação seria os habitantes que entraram na faca planície e desceram. E fala bem claro para que nós, que é o nosso habitante, que é a culpa dele de tudo isso, era habitante. Por isso que o Racional Superior, ele sempre fala, dando o espaço para você completar. Aí se você não completar, fica com uma coisa. Quando você completa, é outra coisa. Mas você tem que completar. Se você não completar, você fica voando. Porque foi 2 grupos de habitantes que saíram do mundo racional. E nós saímos do mundo racional, mas em forma de planície. Tem livro que ele fala, hoje você se conhece. De onde você veio? Do mundo racional em forma de planície. Para onde você vai? Voltar para o nosso estado natural. Como você veio? Perdendo virtude, tanto a planície como os habitantes que vinham em cima. Como vai? Como que você vai sair daqui? Desenvolvendo essas 4 partes importantes do aparelho. O raciocínio, se desenvolve o raciocínio para adquirir o equilíbrio perdido. Você perdeu quando você transformou de planície racional. Desenvolve a vidência racional para ver o mundo racional e tudo que é racional. Desenvolve o aparelho racional, que é a pessoa, para levitar, transitar no espaço e aonde raciocinar.
E o mais importante, o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Então são 4 partes que é desenvolvida a um tempo só. E isso, quando você vai lá em cima, você sabe colocar. Então foi 2 grupos de habitantes. Primeiro, chamado de atenção, o primeiro grupo. Sai daí que essa parte não está pronta. Mas todos fazendo uso da liberdade, que no mundo racional a liberdade é um poder. É um poder. Lá não tem proibição, não tem nada. E eles insistiam. Aí o racional superior depois chamava de novo a atenção. Sai, essa parte não está pronta. E eles continuavam, porque eles achavam que ia dar certo. Porque eles não conheciam outra coisa a não ser pureza. Aí insistia. Ali foi o primeiro degrau, a desobediência. Aí a planície começou a descer com eles em cima. E no que a planície foi descendo, foi abrindo caminho. Aí formou o universo, que é o vácuo e o espaço. O universo é o vácuo e o espaço. Qual é a causa do universo? A descida da planície. Só que a planície já estava lá embaixo. Aí começou o segundo degrau. Mas a planície estava lá embaixo, intacta. Aí começou a revoltar a planície, com eles que estavam em cima. Então são dois grupos. O primeiro grupo foi esse que veio perdendo virtude e se extinguiu em cima da resina e da planície gomosa. E o outro grupo, que veio bastante também, são esses que estão materializados como máquina do raciocínio. Esse é um grupo que veio só acompanhando a deformação. A planície já estava lá embaixo, aí ele começou a sair lá do mundo racional. Aí o racional superior chamou a atenção deles também. Volta todo mundo, não precisa ir lá embaixo. Volta todo mundo. Ninguém obedeceu. Fazendo uso da liberdade, continuou descendo. Porque os outros já estavam lá embaixo. Então são 2 grupos. Esses é que são os culpados. Esses que se extinguiram em cima da planície, em cima da resina, ficou sendo o raciocínio dos monstrinhos. E esses que vieram acompanhando a deformação, ficou sendo o nosso raciocínio. Aí depois de tudo pronto, a natureza teve que fazer ferramenta, aumentar a população, porque cada um habitante que veio acompanhando a deformação tinha que ter uma pessoa para sofrer as consequências de estar fora do seu mundo de origem. Por isso que ele materializou em forma de máquina de raciocínio, mas está por conta da pessoa, que é o aparelho. Então o aparelho não tem culpa de nada. Nós era planície pura, limpa e perfeita, que ainda ia ser um habitante do mundo racional. Por isso está tudo na sua mão. Se você ler, salva todo mundo. Você se salva e o seu habitante se salva, volta primeiro, porque ele é uma vida eterna. Então ele volta primeiro. E você fica aqui imunizado. Aí quando for o dia de você voltar, será avisado. O mundo racional, 90 dias te avisa antes de você. O dia da sua transformação. Aí você tem que passar por aquele processo de transformação. Então salva todo mundo. Agora, se você ficar enrolando, depois eu leio, já ouvi falar nesse livro, e o tempo vai passando, porque o tempo não espera, chegou a hora, tudo que tem início tem fim na matéria. Aí morre, não pode mais nascer como animal racional, porque terminou a fase. Só nascia animal racional porque a fase era de animal racional. Então a geração era alimentada pela fase. Terminou a fase, acabou. Não tem como nascer de novo como ser humano. Aí tem que descer de classe. Essas criançadas que estão nascendo hoje ainda é remanescente do segundo milênio. Então, essa rainha aí, ela vai descer de classe. Porque ela já teve a chance, muito tempo, de começar a se conhecer. Porque se ela fosse ler o livro, tinha os conselheiros dela. E os conselheiros dela estavam muito ligados no Vaticano. E o Papa da época sabia e ia incentivar ela a ler. Porque de vez em quando também ele tinha lá, mas de vez em quando ele dava uma lidinha, escondido dos outros.
O Papa, aquele Papa. Por isso que ele homenageava todo aniversário de São Manuel, ele mandava mensagem para São Manuel, porque já estava reconhecendo. E ele sabia também do segredo de fato, do terceiro segredo. Fala mais, não só eu falo. O que o senhor pode explicar sobre a classe de racional acima da classe de aparelho racional? Sim, racional é racional. Racional não tem máquina. Não existe racionais. Existe racional. Racional é uma coisa só. O que um raciocina, todo raciocina. Tudo. Quando você for um racional, você está ligado a todo ser humano. Porque você é uma coisa só. Cada ser humano tem um racional, que é um habitante do mundo racional. Esse habitante já está ligado ao mundo racional. A pessoa nem lê, não sabe nada, mas o habitante dela, que está materializado dentro da máquina dela, já está ligado ao mundo racional, porque esse habitante é vida eterna. Ele nunca se acaba. Desde que ele foi feito no mundo racional, ele nunca se acaba. Então até hoje ele está ligado ao mundo racional, só que ele está fora do mundo racional. 21 eternidade fora do mundo racional. Agora você, civilizado, a pessoa julga civilizado, eu sou um civilizado. Qual é o dever do civilizado? Procurar conhecer tudo que existe no mundo e escolher o melhor. Então a natureza preparou o ser humano para isso. Trouxe o ser humano para dentro da fase racional como civilizado. Aí o conhecimento bate lá, ele tem que ter aquele dever de um civilizado. Ah, eu vou ver. Se não der certo, eu largo. Mas nem quer saber. E os que já começou, para. Porque começa a associar com aqui, com aqui, com aqui. Não, gente. O nosso coração é a imunização racional. O seu coração é o conhecimento racional. Sente ele para você ver como você anda. Você anda. Porque é a verdade, a realidade é essa. Então, é civilizado. Animal racional civilizado. A fase do animal racional terminou. Aí, quando você passou a ler o livro, O Universo em Desencanto, cada vez vai lendo, vai interessando, aí você passa de animal racional para aparelho racional primário. E você vai estudando, 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 até você ser um aparelho racional. Aí quando você lê os 1000 livros, você é um aparelho racional mesmo, você já leu os 1000 livros. Aí você entra na lista da consagração, mas você é um aparelho racional. Agora você só vai ser um racional quando houver a consagração racional. Racional é uma coisa só, está ligado a todos os raciocínios. O que um sabe, todos sabem. É diferente de pensamento. Pensamento é pessoal. Cada um com seu pensamento diferente dá uma confusão danada. Você vê que toda reunião sai briga. Sai briga, xinga, arremesso de cadeira. Tudo coisa desse tipo. Por quê? Porque cada um pensa diferente. É a missão do pensamento. É o pensamento cumprindo a sua missão, botando um contra o outro. Aí depois todo mundo está lapidado, bateu e tal. Aí a natureza transmite o certo. Ah, então é isso, vamos fazer isso. Aí fica tudo certo e bola para frente. Mas antes arrancou até o rabo. Agora, racional, o que um sabe, todos sabem. Não tem erro, não tem gaguejo. É uma coisa espontânea, verdadeira. Não tem esse negócio de você ficar pensando para falar. Não, isso aí é pensamento. Pensa para falar. E às vezes lapida, que você pensa, fala pela metade e quer que os outros entendam. Que é verdade. Esse é o pensamento. Ó, o que o senhor pode falar se entre o ciclo do nascimento do senhor Manuel, 1903,
o nascimento da cultura racional e a transformação do Senhor Manuel, se há algum simbolismo nestas datas que se pode ser comentado. Simbolismo? É. Bom, em primeiro lugar, quando o São Manuel nasceu, ele ficou 3 dias, dormiu 3 dias e 3 noites, dormiu, para garantir a estabilidade dele aqui, e também formar os 3 poderes, porque ele sabia o inferno que ele estava entrando. Ele saiu do céu, entrou no inferno. Foi o único que teve a coragem, foi ele. Lá, todo mundo no mundo é racional. Racional superior, olha, tem que descer um lá embaixo. Senão ninguém tem condições de se conhecer e também seus irmãos voltar. Senão só todo mundo, só na 22ª eternidade, e ainda falta 7 eternidades. Ninguém ficou tudo quieto. Aí só o São Manuel que se prontificou. Ao racional superior, você vai lá, a gente vai providenciar onde você vai nascer, já está tudo marcado. Você vai nascer lá, você vai cumprir a materialização. Ele cumpriu a materialização. Vou sim então. Mas olha lá, você vai entrar ali. Tá. Aí veio. Nasceu no inferno. Então, para garantir a estabilidade dele, ele dormiu 3 dias e 3 noites. E um representante do mundo racional na Terra. Nasceu, aí foi cumprindo a materialização. Ele foi cumprindo. Aí o racional superior lá falou: quando eu me ligar a você, dali em diante é a fase racional. Aí não, aí lá vai fazer o livro, não sei o que, conhecimento para toda a humanidade se conhecer. Então ele sabia tudinho. Mas depois que ele nascesse aqui, ele esquecia tudo. Porque ele ia passar por uma transformação. Era um habitante do mundo racional que ia fazer uma matéria para ele viver dentro. Aí ele veio. Nasceu, formou como São Manuel. Quando a mãe de São Manuel ficou grávida, a natureza já ficou assim, porque tudo tem um aval da natureza. E a mãe de São Manuel ficou grávida sem o aval dela. Já se viu como um ponto para a natureza ficar alerta, as duas energias. E acompanhando aquele ciclo diferente dela. Então ali já foi um sinal para ela, porque a natureza também se perguntava quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. As duas energias também se perguntavam. Tinha vezes que ela ficava puta, aí subia até onde dava para ela ir. Depois parava, não dava mais para ir lá para cima e largava aqui, porque o comando estava com ela. Ela largava aí no piloto automático e ficava só olhando lá para baixo. Puta, com tudo. Com raiva de Deus, Raimundo, seu Raimundo, de tudo. Aí, em vez de quando voltava, ficava tudo certo e começava de novo. Quando o São Manuel, como começou a formação do São Manuel, peraí, conversava as duas. Como que nasceu aquele ser? Tá gerando, tá grávida e não foi nós. Como que você explica o aqui? Não sei. E aí, vamos esperar. Aí foi esperando. Aí o São Manuel cumpriu direitinho. Formou dentro, passou o tempo certo, nasceu, mas já dando prova para as duas energias. Então São Manuel nasceu, ficou 3 dias dormindo, né? E ficou cumprindo a materialização e ela ficou acompanhando. E depois São Manuel começou a conversar com ela, quando já estava gurizinho e tal, começou a entrar em contato com ela. E conversava e tal. Mas conversava as coisas da matéria, coisa dela mesmo, daqui mesmo, pronto. Coisa que às vezes ela nem sabia que ainda ia fazer, ele já falava. Aí depois as duas conversavam, não é mesmo, vamos fazer isso. Esse deu uma ideia boa para nós, vamos fazer assim. Aí fazia. E foi assim. São Manuel foi envolvendo com a matéria cumpriu tudo. Quando chegou o dia do racional superior riscar em cima dele, aí o racional superior chegou de mansinho. Começou a transmitir na cabeça dele, o raciocínio dele.
você vai fazer um livro que vai ser a salvação da humanidade. Pega a caneta e o papel. Aí ele escreveu. Aí o São Nosso Perô afastou e esperou. Aí ele, tão envolvido, cumprindo a materialização, que ele falou, eu vou fazer um livro, vai chamar o Universo em Desencanto. Esse livro vai ser a salvação da humanidade. Que besteira é essa? Rasgou o papel, jogou no lixo, guardou a caneta. Aí passou 3 dias. Depois de 3 dias o Racional Superior entrou de sola dentro dele mesmo. E falou, olha aqui, quem és tu? Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Quer dizer, ele não soube nem definir quem estava transmitindo para ele. Porque ele estava tão envolvido cumprindo a materialização. Aí dali ele acordou e lembrou de tudo. Aí pronto, assim. Lelé, qual o livro que você está lendo? O terceiro do História. Do História? Ele fala do Inferno Verde. Ele fala que aqui é o inferno, e o Inferno Verde é o fogo. E agora ele fala uma coisa, ele fala assim que para todos se conhecerem, né? Senão vão descer de classe. Agora ele fala dos inocentes. Ele fala que tem uns que por inocência não se conhecem. Aí eu queria entender essa inocência, assim, essa inocência é por a pessoa não ter a transmissão, ou a pessoa está arraigada em alguma religião que não deixa ele conseguir nem ter transmissão para poder se conhecer. Eu parei na inocência. Eu queria saber o porquê. Então, é por isso que existe a divulgação. Sim. A gente, como o pai fala, tem que ser um emissário do mundo racional, é divulgar mesmo, e em qualquer lugar fazer divulgação, que aí essas pessoas passam a se conhecer. Tem uns que não sabem ler nada, quer dizer, o mundo é totalmente diferente, mas com uma boa divulgação, essa pessoa vai ficar interessada, mesmo que não... Tem muitos que até aprendem a ler no livro. E aquele, João, que, por exemplo, assim, a gente hoje tem internet, mas assim, aquelas pessoas que ainda não tiveram nem tem condição ainda de conhecerem, né, o livro. Uma vez eu acho que você disse que todos vão ter oportunidade. Então, mesmo esses que estão aí, mas não têm condição ainda de conhecer o livro, né, todos esses vão conhecer. Sim, porque a natureza está a par de tudo e de todo. Só desce quem recusar. Sim. Aí esse que às vezes
já ficou até velho, mas bem inocente, não sabe nada. Aí morre e nasce de novo. Aí vai se conhecer. Uma dúvida, uma pessoa com câncer, eu vou dar um exemplo, né? Eu divulguei lá na clínica para uma pessoa que estava com câncer terminal mesmo. E aí me deu muita vontade, aí eu dei o livro para ela, né? Eu só entreguei o livro para ela porque lá não dá para divulgar, né? Eu entreguei. Aí, só que ela é muito católica. E ela agradeceu, mas ela continuou, eu vi pelo Instagram, que ela continuou assim, seguindo a religiãozinha dela, né? Aí ela transformou agora semana passada. Ela já estava no terminal mesmo. Uma dúvida, não sei nem se pode falar. Mas assim, essa pessoa teve oportunidade, mas não, eu sei que não dava para ela consertar. Ela ganhou o livro, que agradeceu e tal, levou o livro, deu uma folheada, já comparou que a origem da humanidade, e como ela é católica, já deixou para lá. Se ela tivesse lido, fosse lendo, e pelo menos terminar o primeiro volume, ela tinha a chance de nascer de novo, para completar o que ela começou. Mas nem isso. Já deu uma lidinha lá, ignorou totalmente ela como uma pessoa civilizada, seguiu mais pro lado da religião. Aí, às vezes você divulga para uma pessoa, a pessoa vê que você está falando a verdade, mas não aceita, porque está acostumado com a mentira. Então assim foi o caso dela. Aí desce de graça, porque chance teve. E outra, já viu falar. Não pensa que ela nunca viu falar. Ela viu falar. Já viu, esse povo de branco aí, tudo doido. Esse é isso aqui. Esse povo, essa banda aí. Quer dizer, nem interessa. Mas já sabe, um livro aí, um livro que eles lêem aí. Quer dizer, nem interessa. Então tudo isso aí conta. A natureza acompanha tudo isso aí. A natureza joga na cabeça da pessoa. Por exemplo, a banda está tocando. Aí tá a galera passando, né? Aí de repente, a natureza ela joga, como a fase é nacional, a natureza joga na cabeça da pessoa, para a pessoa prestar atenção, ir até aquele grupo, saber o que é aquele grupo. Sim. Ver o que é isso, vai lá. Mas o cara tá movido a bicho. Um monte de bicho. Não, vamos embora, tá com pressa, vamos embora, deixa esse povo aí. Quer dizer, mas só que os bichos sabem. Porque se o aparelho insistir, eles perdem. O bicho perde o aparelho. Mas aí, como eles é outra mecânica, para você ver como que funciona isso aqui. O ser humano, você é movido a bicho. Tudo que você vai fazer, primeiro você pensa. Como você tem vários acompanhantes, você tem que analisar o que vem na mente. Você tem lógica. E cada um vai dar um pitaco na sua cabeça. Aí você vai, tudo que você for fazer. Agora, se você usar a razão, fazer a coisa lógica, aí você vai no controle. Você que controla. Então é assim, o ser humano é assim. Pessoal, antes de 35, que nasceu antes de 35, todos esses têm chance de nascer de novo. São remanescentes. É os que estão nascendo aí. E vão pegar no livro, porque já nasce com o raciocínio aberto. Com o habitante, pega o livro, só que não tá, o aparelho não está escutando, mas está lapidando o habitante. Porque o habitante está dentro da pessoa, pega o livro, a sua chance é essa, mas a pessoa não está escutando ele. Mas, quer dizer, é uma lapidaçãozinha. Então essa lapidaçãozinha é que prepara o aparelho. Então esses habitantes que estão materializados em forma de máquina do raciocínio dessas pessoas que se recusam a se conhecer, eles lapidam. Quer dizer, lapida da maneira porque o aparelho dele não quer o livro. E ele sabe o que é. E o aparelho não sabe. E o aparelho tem culpa? Leva culpa. Você leva culpa que eu digo assim. Se for divulgar, viu lá, nem interessou, tem culpa sim. Porque às vezes você se pergunta, mas por que desse mundo? De onde eu vim? Todo mundo faz isso. Vê a negatividade da matéria, fica pensando, analisando. Deixa pra lá. E bola pra frente, só sofrimento. Então é isso.
Alessandro, qual livro você está lendo? A coisa da obra. Da obra? Fala aí. Esse é o livro da mensagem de 72 para 73, né? Chama bastante atenção. Beleza. Então, é isso aí, ó. Chama bastante atenção para fazer a divulgação. Aí ele fala, veja não é evangélico que ele fala os bíblicos. Né? Tem mais amor do que vocês, tem que divulgar, chama bem a atenção. Se passa lendo lá só, sentindo as palavras do raciocínio. Aí nessa hora você senta, nessa hora você presta bem atenção e lá vai. Pau nos pés, pau na bunda, pau em todo lugar. O 56 que eu terminei, tá falando demais sobre a propaganda, mas dá sim um chamado de atenção dolorido. Não adianta, ele fala assim, não adianta você ler em casa e não fazer a divulgação. Então, a divulgação é importantíssima. É através dela que nós todos vão se conhecer. E quando surgir aqueles anúncios itinerantes. Tá lá, no 89 e no 189, mas qual dos dois assuntos que ele está lá se referindo, um complementando o outro? Qual? No 89 e no 189, dos anúncios alarmantes, do raciocínio, a potência do raciocínio, tornar universal. Esses anúncios bem chocantes mesmo, chamando mesmo a atenção. Mas o que já está acontecendo, João, que está lá? Isso tem. Ih, Marcos. Fala alguma coisa aí. Posso falar, Marina? Não, fala só um. Olha o grupo aí. É o grupo do WhatsApp. É Zap ou WhatsApp? Nem eu sei falar o que é. Você já fala alguma coisa. É nós mesmos, tá falando. Pede ao pai tirar os bichos daí, entendeu? Que fala. De quê? Dos anúncios alarmantes que já está acontecendo, que a gente não consegue enxergar. E vê como eles misturam as coisas? Não é isso que eu tô falando. Não estou falando que eu estou falando isso. Eu só estou falando qual assunto que está acontecendo que a gente não está conseguindo enxergar. Ó, esses assuntos itinerantes tá no amarelão, no grandão. Agora o que está lá no 89 e completa no 189 já está acontecendo. Vocês estão misturando as bolas. Eu não sei. Está lá no livro. Está lá no livro. Vai, você, 56, né? Eu É. estou no 57, mas passei por 57? Então aí você vai chegar lá. 56. E o 57 é o livro mais comprido. É, 170 e poucas páginas. 176. Aham. É o mais comprido do histórico grosso, é o 57. 176 páginas. O 28 também é bem comprido, mas é 173. E o 167, e o 57. Outra coisa importante é estar no 58. Pode falar, não pode falar, mas esse zap é legal. Porque ele não deixa você ler. Fica o dia inteiro sem fazer nada, só para ver, acompanhando onde você está. Aí fica olhando na sua direção, o que você está lendo. No 56 ele falou do sulco racional, que vai fazer a levitação. Isso aí é uma lista que eles vê, esses invisíveis vê. É uma lista que dá um puxa-vanque na pessoa. Aí você começa a levitar. No 58 então também tem o que lá? Eu vou procurando várias.
A gente fica até com cabreiro de falar, porque o povo chega lá e não acha, porque eles... Eu já tenho uns nesse grupo, né? Que já não deixa aqui. Então, o 58 ele fala do triunvirato. Triunvirato. Você vai saber o que é triunvirato. É o triunfo da pessoa, a vitória da pessoa na ligação racional. Só pode falar até aí. Vamos tocar. 11. É 11 pompas. 11 pompas. Não, pompa é luxo, essa coisa. Então é 11 luxo. Aí? Zé Vicente, cadê Zé Vicente? Qual livro você está lendo? 198, Zé Vicente. Fala aí, Zé Vicente. Então, veja, lá que a transformação da natureza tem como objetivo principal a volta de todo mundo para o mundo racional. Fala também dos antigos profetas, sábios, que escreveram muita coisa a respeito da racionalização, né? E fala também que as pessoas que estão vivendo artificialmente estão vivendo contra a natureza, contra si mesmo e contra tudo e contra todos. E por isso não tem por que botar nem onde se agarrar. E outras coisas. Beleza, ó. Joia, tá bom. Ó, você vê que o gráfico anda vibrando. Legal, joia. É isso aí, Zé Vicente. Ângela, qual livro você está lendo? 170. 170, fala aí, Ângela. Qualquer coisa. Essa aqui, depois dá rumo em você. Ângela, vai lá, Ângela. Fala que o raciocínio é a verdade da racionalização. E a racionalização está a verdade do mundo racional. E mais embaixo, nesse mesmo parágrafo, ele fala sobre os direitos humanos, que está na racionalização. Os direitos humanos é a justiça primordial. Então, quando eu falo assim, direitos humanos, um exemplo que eu dou, eu mexo com recursos humanos, né? Lógico, não tem nada a ver com recursos humanos. O verdadeiro direitos humanos está na fase da racionalização dos povos. É isso aí. Nesse livro ele fala que os direitos humanos é a parte jurídica racional. Então é a justiça implacável. É uma frase que eu falo. Porque essa lei dos direitos humanos foi feita pelo racional superior. Beleza, Ângela, beleza, pode falar. Tem mais uma. No 166 eu sempre quis perguntar, né? Inclusive eu falei com o Ju na praça, mas ele fala sobre a personalidade racional. No 166, eu queria saber quando ele fala assim, personalidade racional. Aí ele fala da personalidade dos direitos humanos, do indivíduo, desculpa, me corrija. Do indivíduo. Tem uma diferença nesse jogo? Sim, a gente tem que reconhecer que esse mundo tem um dono. Tem um dono, não é só fazer besteira e tem um dono. E o dono acompanha tudo. Então a personalidade é o habitante. A categoria é o aparelho, é a pessoa. E a categoria do ser humano é de bicho. Categoria de bicho. Tanto animal racional como animal irracional, tudo é bicho. Então a categoria é bicho. Mas a personalidade é racional. Porque você desenvolve o seu raciocínio. Aí você troca. Você continua sendo um racional, mas a sua categoria é de bicho, porque você ainda é matéria. Foi feito por bicho. Mas já é uma personalidade racional. Agora com a personalidade racional você vê. Racional não briga, racional não arranja confusão, não faz nada disso. Que é racional. Que é a união, quer salvar todos. Agora você, Ana,
382. Fala aí. Falamos sobre a alimentação como era parado os réis, né? E depois fala das multiplicações das guerras, das brigas, dos deuses imaginários, Deus, os fanáticos, né? Que brigam, matam, fanatismo. E por causa disso tudo, para a mudança da fase, né, ligado à energia racional que vai ser ligada à natureza, e a natureza vai ser orientada, protegida e orientada, protegida. Beleza, joia. É isso aí, ó. Então você tá nos fininhos, né? Os fininhos é assim mesmo, tudo que tá nos fininhos é curto e grosso. Ele solta lá, tem muita frase solta, que é para você completar, porque você já leu lá atrás. Ele solta aquela frase, mistura uma coisa, solta lá, aí você lê, separa. Sim, mas isso aí faz parte, é a lapidação. É para fazer, olha, 21 eternidade preparando o ser humano para a fase racional, é muita coisa. Por exemplo, você pega nasceu aqui um bicho, nasceu um bicho. E você vai educar esse bicho. Fazer o bicho ler, aprender a ler, escrever. Mas um bicho, quanto tempo vai levar? Muito tempo. Porque o ser humano não falava, nem nada, então ia ter que ensinar a falar, depois ensinar a pensar, tudo. Então é muito tempo, por isso que tem a lapidação. Tudo é lapidação. Só que lapidação é preparação, você tem que usar a palavra preparação. Nos fininhos ele lapida a gente, é a lapidação racional, a preparação racional. Ele podia ter feito tudo, jogando os livros tudo assim um atrás do outro, todos os assuntos, seu João, sem precisar ficar, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, porque a gente esquece. Ele está falando como coisa que sabe o que está falando. Mas cada um pensa diferente, cada um é diferente. Você está aqui um professor com 40 alunos. Se você falar para os 40 alunos é uma coisa. Se você falar só para uma pessoa é uma coisa. Se você falar para o mundo inteiro é uma coisa. Então eu também reclamava muito, quando eu entrava nos fininhos, eu reclamava do Racional Superior, muita repetição, a gente fica até irritado com tanta repetição. Depois, quando você abrir o olho, aí você vai ver que há necessário. Aí você vai falar assim, ainda bem que ele repete, né? Você vai falar isso. Olha porque ele explica tal, e assim, é assim mesmo, tem que ser assim. Seu João, seu Harold ficou na banda até o final? Senhor Harold ficou na banda até o final? Até o final, na apresentação, até o final, por isso nós puxamos o saco dele. Tocamos Mississippi 2 vezes. E ele bravo, porque ele gosta dos violinos. Eu falei para ele, olha, tem uma pessoa aqui que gosta muito de você. Ele falou, quem é? Eu digo, Magna. Aí ele falou, eu sei, eu gosto dela. Mas será que eu transmiti uns negócios para ele lá, será que ele ouviu? Eu sei que o senhor ouviu, mas e ele? Eu acho que não, porque ele estava muito entertido, conversando com os outros que vieram, explicando a banda. Ele estava explicando a banda para os outros que ele trouxe. Então, o senhor Harold, ele foi a primeira entidade dos Estados Unidos que veio aqui, foi ele. Pois é, então ele tem muitos méritos e muitos créditos. Aí, o senhor transmite o que eu pedi para ele fazer lá. Quando ele vir aqui, deixa ele vir aqui. Tá. O que era, Magna?
Fala aí, Madre, né? Aí, fala aí que só tá nós aqui, pode falar. Poderosa, cheia de segredos. Eu não entendi. Fala pra Juarez e Fulano que eles falam com a banda inteira. Eu não entendi. Tulano vai dar o recado. Oi? Fala pra Tulano que ele dá o recado pra banda. Ah, tá. Rose, Rose Evan, qual o Ruth, né? Hudson. Sou nem capaz de falar. Pera aí, Ruth, nome americano. Ruth, 197, não sei, 197. Ah, tá, fala aí. João, o 197, ele dá continuidade no 195, 196, que ele trata do trabalho que a natureza teve de trazer monstros, monstrinhos, selvagens, bichos que moravam em locas e malocas, a fase que não tinha instrução, início da instrução, até ser civilizado. E aí o Razão Superior também faz uma crítica, que o caminho civilizado é um e o caminho do animal racional é outro. O animal racional destrói, ele é feroz, ele é contra as coisas e não respeita nada. O civilizado não, ele não pode ser contra ninguém, tem que ser a favor de todos e todos, porque é através da civilização que se alcança a racionalização. Não como um animal racional, um proceder do animal racional que se alcança a racionalização dos povos. E o civilizado tem que fazer isso, respeitar tudo e todos para conseguir alcançar a racionalização. Beleza, ó, você viu? Já anda que é uma beleza. O Hudson é um dos meus universitários. Quando eu estou em apoio, eu passo para ele. Ele e Renê são os meus professores. Ele quer saber. O quê? Você vai falar. Ah, isso aí é segredo, é do João pro seu réu, é pra mim, pro seu réu e pro seu João. Toma! Tá brincando com o Magno, né? A gente sofre, mas a gente se diverte. Lapida, mas nós estamos divertidos. Seu João, tem umas pessoas aqui, ó, que eu vejo que toda vez que o senhor vai perguntar, as pessoas correm e se escondem. Entendeu? Ó? A Lucenira ali tá boa também para falar bastante. A Rose aqui tá sentadinha, escondida. Catita, cadê Catita? Catita sumiu hoje. Rose, vem cá, Rose. A Carla tá ali Mostra a mão. também sentadinha. Olha a cara do filtro. Rose, mostra a mão. A outra. Agora fala qual livro você está lendo. 187. Fala aí. Pode falar que o mudinho não está escutando. Não? Qualquer coisa. Universo em desencanto, ó, já tá lá. Sim, ué. É assim mesmo, é só você ter calma, espera que vem. Porque vocês leram, tá gravado em vocês. Agora, se apavorar, isso aí não sai nada, aí trava. Agora você ficar, põe no modo tranquilão. Aí você vai lembrando. Quem? Ó, a Lucenira, às vezes ela me liga para tirar as dúvidas do livro comigo. Ela devia falar porque ela esclarece. Às vezes eu tenho que passar apurada, ela fica lembrando do que eu Depois a gente lembro, fala, do que eu vamos lá. estudei. Dois em um, depois a gente fala. Mário, olha aqui, olha aqui. Tudo que existe no mundo foi necessário.
depois você vai ver que tudo que está no livro, tudo que existe, repetição, tudo foi necessário. Tudo tem uma causa que justifica aquilo dali. Eu reclamava muito da repetição também. Hoje eu vejo que tem a causa. Então, para você começar a entender, você tem que entender que cada livro tem um objetivo. Cada livro tem um objetivo. E a cultura racional tem outro objetivo. Você tem que entender isso aí. Primeiro você tem que entender o que é a cultura racional. São os 1000 livros. A cultura racional é os 1000 livros. Tem um objetivo. O objetivo da cultura racional é desmaterializar esse habitante do mundo racional, um aparelho vivo, e ligar esse aparelho ao seu mundo de origem, que é a planície racional. Então esse é o objetivo da cultura racional. Eu estou falando para estudante. Quando você fala para a pessoa leiga que não se conhece, que ele perguntar qual é o objetivo da cultura racional. Aí você fala, é ligar o ser humano ao seu mundo de origem. Vocês basta só falar isso. Mas o objetivo dos 1000 livros, o objetivo da cultura racional é desmaterializar esse habitante do mundo racional com um aparelho vivo e pegar esses aparelhos, ligar ao seu mundo de origem, que é a planície racional. Então o nosso mundo de origem é a planície racional. O mundo de origem do raciocínio, que é o habitante, é o mundo racional. Então nós era a planície e aqui o mundo racional. Os habitantes saíram do mundo racional, subiu na planície. Então nós vamos voltar a ser o que era planície, para depois ser um habitante. Agora cada livro tem um objetivo, cada livro. E qual o objetivo de cada livro, seu Júlio? É toda a humanidade, universalmente, conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Esse é o objetivo de cada livro. Por isso que ele repete em cada livro, de onde você veio, para onde você vai. Hoje você se conhece, amanhã você agora se conhece, não se conhece. Então ele vai repetindo, porque é o objetivo de cada livro. Se você pegar qualquer um livro, uma pessoa leiga, qualquer um dos livros, e começar a ler, ele vai entender. Ele vai entender. Aí depois que ele entendeu, aí ele fala, mas esse aqui é o 45, então eu tenho que pegar o primeiro. Aí ele pega o primeiro e já dá uma... Então tem um objetivo. Então por isso que há necessidade. Tudo que existe tem sua razão de ser. Se não precisasse, não existia. Logo no início eu falava, mas o racional superior é Deus. É só ele botar o livro na mão de todo mundo. Então eu achava que era assim. Ele é Deus, ó. Ele trabalha na cabeça do povo, põe o povo para pegar no livro. Mas aí ele está passando por cima de tudo. Está passando por cima da deformação que ele projetou. Que ele mesmo projetou. Essa faixa dos 221, ele fala muito do habitante que não obedeceu e que o castigo foi se transformar com máquina do raciocínio. Ele fala muito nessa sequência desse habitante que é o nosso. Sim. Você viu, a planície que ainda ia ser um habitante, a planície transformou em terra, em água, em nós, em tudo que existe. Tudo que você está vendo aí é da planície. O ser humano ele só enxerga a deformação. Ele não enxerga a realidade. Quando você começar a enxergar a realidade, aí não se mistura. Não se mistura. Você entende tudo. Tudo. Qual livro você está lendo? Beleza, fala aí. Ele fala que o homem quer ser o que ele não é. Que o homem ele acha que ele é dono de tudo. Mas quem é dono de tudo aqui dessa deformação é a natureza. Quem é a natureza? São as duas energias, elétrica e magnética.
quem é magnética? Né? Ela sozinha, ela faz o que? Desordem, brigas, intrigas, discórdia, né? E a elétrica o quê? Aparentemente, parece que faz o bem, mas é passageiro, mas aparentemente. Que ela só é a natureza quando as duas estão juntas, estão ligadas. Aí é a natureza que está falando, mas ela faz o comando, ela manda para o seu aparelho. Quem é o aparelho? Quem é a ferramenta? Somos nós. Beleza. Parabéns, parabéns. Fala, Sérgio. Quero te dar um recado. Pessoal de Natal, o Edson Silva lá de Natal pediu para transmitir para você um abraço, os estudantes de lá, e lá de Timon também, caravana de Timon, e o Jimmy lá de Teresina do Piauí, lá da caravana do Sertão, pediu que transmitisse para você um abraço e um agradecimento a você e à natureza por tudo que tem feito por eles lá. E a Ivone de Teresina. Beleza. Aqui a gente acompanha tudo. Fala pra ele. O Jimmy Carter. Jimmy. Então, eles vão naquelas localidades difíceis. Vão lá, divulga, dá o livro. Ixi, a pessoa fica feliz, aquelas pessoas. Então, eles estão fazendo um trabalho importantíssimo. Parabéns, Jimmy. E obrigado pelo. Então, você vê que todo mundo tá no mesmo barco. Nós vamos chegar lá. Sim, pode falar. Um pedido aqui que mandaram fazer. Vou aproveitar a Carla, lá do Rio. Ela queria fazer uma homenagem para você, nosso prefeito. E queria cantar uma música aqui. Então, Carla. Sampaio, pega aí o tom. Vai lá, Sampaio, pega o tom. Tá, pode falar. Parabéns! Parabéns, ó, o pai tá abençoando todo mundo, parabéns! Parabéns! Que voz linda! Parabéns! Você tá lendo qual livro? 13 da obra. Da obra? Fala aí qualquer coisa. Vão acabar as incertezas. Também falou da luta dos inconscientes. E fala das testes que foram feitas pelos antigos atrasadores, até hoje são usadas e elas vão prejudicando aos poucos as pessoas, adoentando, porque o nosso natural não é esse. Beleza, joia. O gráfico vibra. Parabéns. Beleza. Maurício. Ô Maurício. Fala alguma coisa, eu sei que você é racional. Eu estou entendendo. Exige o seguinte, que o dono da vida resolve todos os problemas. Quem está estudando, se ligando ao mundo racional, a pessoa que está estudando, quer deixar de ser animal racional, deixar de ser aparelho racional para ser um racional. Eu também no começo que a Sandra deu, eu pude gravar um pouquinho. Beleza. Beleza, joinha. Só para registrar aqui seu gráfico. Muito bom. Juarez, qual o livro que você está lendo? 349? Isso, começando. Fala aí, Juarez. 349.
Ele vem falando nas primeiras palavras que desde 1935, se nós tivéssemos levado a sério, essas são as primeiras palavras. Se nós tivéssemos levado a sério o conhecimento desde 1935, hoje já era o tempo suficiente para todos estarem com o raciocínio desenvolvido. Aí eu senti que ele já deu ali uma medida de tempo para nós chegarmos nesse desenvolvimento do raciocínio e toda a humanidade também. Aí ele continua falando que a vida tem solução, que a solução também está no conhecimento definida e definitiva, explicando o que é a solução definida, o que é a solução definitiva, falando também das 4 potências. Só que nesse livro, até onde eu cheguei, ele só vem falando as 4 potências para ajudar o desenvolvimento do raciocínio, mas ele não coloca quais 4 potências. Como em livros anteriores já falou, aí eu aproveitava, parava para descansar e ia completar, né? As 4 potências, que é a cultura racional, o verdadeiro Deus, a natureza, a energia racional. Aí se eu ainda não queria ir para frente, aí eu ainda compridava mais. Aí iniciava a explicar o que é a cultura racional, o que é o verdadeiro Deus, o que é a natureza, e o que é a energia racional que está comandando a fase racional, que está alimentando a natureza. Aí eu ia, aí a hora que eu não tinha mais o que falar, eu ia para frente. Beleza, Dionísio, é assim mesmo. O racional superior, ele sempre dá, ele deixa o espaço para o leitor completar. No caso, nós estudantes, completar. Por isso que ele dá o espaço para você completar. Beleza, Jóia. Tá jóia aí. Acabou. Então acabou. A pessoa que se tornou referência para os estudantes da cultura racional de boa parte do país é João Andrade de Souza, o João de Cuiabá. Ele tem 43 anos e não é mato-grossense. Ele nasceu em Pombal, no interior da Paraíba, e só veio para Cuiabá em 1981. Ultimamente, ele virou personagem de um fato curioso. Vários estudantes da cultura racional de outras cidades afirmam ter visto o João de Cuiabá em suas casas. Até aí tudo bem. Só que os mais próximos a ele dizem que ele não sai da cidade há mais de 4 anos. A dona de casa, Vera Guimarães, foi uma das várias pessoas que viram João Andrade fora de Cuiabá. Ela mora em Rondonópolis, a mais de 200 quilômetros da capital. Toda a família estuda os livros da cultura racional. Vera, que já conhecia o João de Cuiabá, viu ele materializado de uma forma diferente. Um pouco aflita, como é que foi esse dia? Foi, eu estava com alguns problemas, né? Aí a gente estava numa divulgação, né? A gente faz divulgação das 5 às 7 aqui em Rondonópolis. Dia de domingo? Dia domingo, né? Aí eu tava assim, né? Aí as pessoas iam chegando, né? Aí eu falei, poxa, não devia ter vindo, né? Aí eu me afastei um pouquinho do local. Assim. Quer dizer, você estava com vontade de fazer uma divulgação, mas bateu aquela tristeza, foi isso? Isso. Aí você até arrependeu de ter saído para divulgar, que não merecia aquele dia. É, eu falei assim, eu devia ter ficado em casa, né? Aí eu queria... Aí eu falei, mas já tô aqui, vou sentar ali. Aí eu tava em pé mesmo, aí eu... Desligou de tudo, né? Aí o João apareceu assim pra mim, né? Bem pertinho? Bem perto. Né? Como é que foi a forma que ele apareceu para você? O rosto dele, né? Somente o rosto? O rosto. Né? Aí eu fazia as perguntas, aí ele respondia para mim, né? Para mim ter paciência, né? Ter calma, que procurasse ler mais um pouco. Certo, mas você escutava a voz dele assim nitidamente ou foi no sentimento? Nitidamente. Como eu tô falando aqui para você. Isso. Só que para mim, assim, não tinha parecia que era só eu e ele, né? Assim, o rosto dele. Não tinha mais ninguém. Parece que eu não tava ali, ninguém tava perto. Ninguém percebeu isso? Não.
Aí fomos na casa do João, aí ele explicou, né? Ah, você saiu daqui de Rondonópolis e foi até Cuiabá conversar com o João. Isso, mas aí já foi passado meses depois, né? Ele explicou, né, que tá nos livros, né, que o seu Manuel toma forma, né, para ajudar, para resolver o que foi preciso e necessário, né? Quer dizer que é a energia do seu Manuel Jacinto Coelho que materializou na forma do João. Isso. O que ele explicou, o que eu entendi que ele explicou foi isso, né? Tinha que materializar na forma de uma pessoa conhecida. Isso, para ajudar, né? Porque se ele assim viesse, poderia assustar, né? E eu não ia entender. Aí ele pegou a forma dele, do João. Né? A estudante de cultura racional Maria das Graças Martins, de Fortaleza, Ceará, a mais de 3.400 quilômetros de Cuiabá, também recebeu a visita de João Andrade de Souza. E eu senti a presença de uma pessoa. Estava aposentando a oportunidade de uma pessoa chegando, mas não era coisa muito focada. Eu digo, meu Deus, quem é? Eu senti uma presença, mas eu não podia dizer o que era, porque eu não estava vendo quem era. Jamais passou por minha cabeça e depois em segundos eu não vi só se formar. Primeira coisa que formou foi os cabelos brancos, aquele jeitinho, um jeito alegre. Meu Deus, quem é esse habitante? Eu procurei, nunca ia imaginar isso. Fiquei olhando até que aquela materialização foi mais profunda, mas tomou toda a forma do João. Mas quando eu olhei mais para lá, estava o João, já estava no nosso superior coberto. Eu fiquei tão feliz com aquela coisa. Eu dizia, pô, mas o nosso superior é o nacional superior. Mas o João, por quê? Então, foi que eu percebi que era uma materialização. Aí eu cheguei a indagar dele o que que eles queriam ali, que queriam de mim, né? Então ele disse, olha, eu vim para ajudar o Ceará. Uma das palavras mais lindas que eu nunca esqueço, eu estou aqui para ajudar o Ceará. Não estou sozinho, estou bem comigo. Aí eu fiquei uma felicidade muito grande, porque se tratava de uma pessoa simples daquela ali, uma pessoa igual a mim, de carne e osso. Aí eu digo, estudante de cultura nacional, pessoa simples. Eu não imaginei de maneira nenhuma, imaginação mesmo um bicho, só mesmo agora no raciocínio realmente bem mais preparado, que eu percebo que isso é possível para nós. Já que nós temos já essa condição de dado pelo racional superior, é natural. João de Cuiabá diz que não existe nenhum mistério nessas aparições para quem estuda os livros da cultura racional. É verdade que até a esposa Lenice foi surpreendida com a notícia das materializações, porque nos últimos anos o marido nada lhe disse sobre o assunto e que só recentemente resolveu falar que poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Essa materialização, você visitando os estudantes em outras cidades, isso já está acontecendo já há muito tempo também. Já está acontecendo. Quando há necessidade, a gente é acionado para ir lá. Aí vai com a maior boa vontade. Geralmente para atender aqueles que estão em desespero, estudantes de cultura racional pedindo socorro, é mais ou menos assim? É, quando a pessoa vê que já está chegando no fim, não tem mais condições, e aí a natureza libera, a gente vai lá. Isso mostra que uma pessoa desenvolvida está ligada a todos os movimentos da natureza e sabe de tudo. Isso, sabe, porque a natureza sabe o que todos precisam, né? Mas é sempre na hora certa, ela não precipita nada, não. A natureza, ela não precipita nada. Agora, você apresenta normalmente como se fosse aqui, ao vivo mesmo, né? Sim. Senta, conversa, e a pessoa às vezes nem sabe que se trata de uma materialização. Sim. Acho que você pegou o ônibus ou foi de carro.
Não é isso? É. E às vezes até fala que deu um problema, por isso que chegou agora. Só mais tarde? Estava na hora, né? Estava na hora, não podia atrasar mais, né? Só mais tarde que a pessoa se dá conta que foi uma visita que você fez através da materialização. Aí que o pessoal liga e que confirma, que fala. Às vezes o Juarez pergunta, e aí foi? Eu digo, eu não sei. Bom, então agora já está confirmando, aqui na página 51 do 189 do histórico. Aqui tem um trechinho que fala sobre isso, né, João? Aqui. E os que estão bem adiantados não perdem tempo com coisa nenhuma. E os que estão atrasados é porque perdem tempo com a vida do nada, que nada tem para dar a ninguém, a não ser sofrimento só. E hoje, todos que passaram a se conhecer, os que já estão bem adiantados, já estão também com a vidência racional bem desenvolvida, e o aparelho também já bem adiantado o seu desenvolvimento. E os que vão ficando prontos, ficarão ligados ao verdadeiro Deus, o racional superior, e começarão a aparecer em todos os lugares, por estarem ligados ao verdadeiro Deus, o racional superior da Terra e do mundo racional. E mais adiante, com o aparelho desenvolvido, ficando ligado à energia racional, à energia espacial, e passando a transitar no espaço naturalmente, por estar ligado à energia suprema, à energia racional, à energia da divina providência. Bom, se já está acontecendo a materialização já há algum tempo, pelo visto aqui, no que diz o racional superior na página 51, daqui a pouco então começa a transitar no espaço. Isso. É só ficar 100% do raciocínio desenvolvido, que aí a pessoa vai levitar, né? Que aí é a levitação segura. Porque é a coisa mais fácil, é levitar. Com raciocínio desenvolvido, a pessoa sabe desligar da gravidade magnética. Desligando da gravidade magnética, a pessoa levita. Ele fica no ar. Aí ele quer, vamos supor assim, transitar. Aí se ele usar o segredo dos pássaros, ele transita pelo espaço. Só que aí não é uma levitação segura. Por quê? Porque a pessoa não está ainda com 100% do raciocínio desenvolvido. É por isso que a natureza não gosta de nada precipitado. A pessoa, se tiver o livre-arbítrio, ele pode fazer isso aí. Mas a gente não faz. Tem que ser tudo na hora certa. João, quando chegar a hora certa, você tiver com o raciocínio completamente desenvolvido, imediatamente você vai fazer isso, transitar no espaço? Sim, é o que mais a gente quer. Porque aí todo mundo vai pegar no livre e as coisas vão andar mais rápido. A gente tá doido que as coisas andem mesmo e que chegue mesmo logo essa hora. E como se diz, se um dia você completar o 100%, no outro você já está levitando? Eu creio que sim. Creio que sim. Gente voando pelo céu, materializações e contato com seres mais evoluídos sempre foram temas de histórias em quadrinhos e de filmes que despertam o interesse das pessoas. Fora do mundo da ficção, os gastos de milhões de dólares para a conquista do espaço também não foram por acaso. Para os estudantes da cultura racional,
Tudo isso foi uma preparação, um meio de não assustar tanto as pessoas para quando chegasse a fase racional, um tempo de paz, amor e fraternidade que está começando a florescer. No auge da fase racional, todos estarão voando para todos os lados. Assim diz a mensagem dos livros. E o primeiro a chegar mais perto desse acontecimento inédito para a humanidade é João de Cuiabá, que já diz ter a vidência racional primária, isto é, o primeiro estudante de cultura racional do mundo a vislumbrar o funcionamento da mecânica material como ela realmente é. Parece inacreditável falar sobre esses assuntos com um mecânico que frequentou a escola até o 3º ano do primário, que é o caso do João de Cuiabá. Mas a dedicação aos estudos do livro Universo em Desencanto fez João enxergar tudo com a visão do raciocínio, que alcança outras dimensões. Esta pequena glândula chamada epífise é o nosso raciocínio. Segundo o livro, ele é a razão da vida, e a solução para os problemas da humanidade está no seu desenvolvimento através da leitura das mensagens do racional superior. Essa nova visão já fez vários estudantes antigos do livro voltarem a ler a cultura racional.